Olá, hoje nós vamos falar sobre saúde, relações de trabalho e emprego, assistência social, seguridade. São muitos os temas sob a competência da Comissão de Assuntos Sociais. O senador Humberto Costa, presidente da comissão, está aqui comigo e vai fazer um balanço dos trabalhos para a gente. Olá, senador, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui no Panorama das Comissões. Senador, a gente gostaria que o senhor começasse falando um pouco do panorama mesmo desses 2 anos, né? As conquistas, foram muitos desafios nesses últimos 2 anos na presidência da comissão? Sim, porque praticamente a comissão abarca todos os temas sociais, né? Como na área da saúde, na área da assistência social, do trabalho, previdência social. E todas essas áreas foram objeto não apenas de ações de políticas públicas elaboradas e implementadas pelo governo, como também de iniciativas dos parlamentares, não é? Eu diria que a comissão ela cumpriu bem o papel que o parlamento tem, o papel de fiscalizar as ações do executivo, inclusive em todos os âmbitos, né? Nós aqui temos autoridade de realizar audiências públicas, por exemplo, diligências a determinados lugares para tratar de temas que tenham relação direta com essas questões a que eu me referi: saúde, assistência social, previdência, o trabalho. E a comissão se saiu muito bem em fazer isso. Inclusive, fizemos várias diligências em vários lugares do país para investigar, fiscalizar ações do governo federal nesses lugares. Ao mesmo tempo, também tivemos uma produção legislativa muito importante, não apenas quantitativamente importante, mas também qualitativamente. Alguns projetos muito importantes passaram pela Comissão de Assuntos Sociais. O senhor quer destacar algum em especial? Acho que o mais importante de todos foi aquele que definiu a exigência de igualdade no tratamento salarial entre homens e mulheres. Uma das comissões pelas quais o projeto passou foi exatamente a Comissão de Assuntos Sociais. E nós votamos assim muito rapidamente essa proposição, e eu creio que foi uma ajuda muito importante na busca dessa questão da igualdade de gênero no Brasil. Uma outra coisa é exatamente a fiscalização e regulamentação para que essa medida viesse a se concretizar, não é? E hoje também o papel do Ministério Público do Trabalho e do próprio governo de garantir o cumprimento dessa decisão. Mas a nossa parte aí nós fizemos, eu diria que foi uma das mais importantes. E como foi essa tramitação? Foram encontrados muitos obstáculos por ser um tema que é tão relevante ou foi uma coisa mais pacífica? Não, obstáculos houve. A própria tramitação da matéria, ela foi longa, não apenas na Comissão de Assuntos Sociais, mas desde o processo na sua chegada, no seu início lá na Câmara dos Deputados. E da mesma forma que havia, tanto do ponto de vista da população, um apoio muito importante, e aqui dentro do Congresso também, mas havia resistências, não é? Algumas de ordem política e outras de ordem econômica, empresas, empresários, associações de segmentos econômicos se colocavam contra, na visão de que isso iria onerá-los mais, não é? Mas eu acho que prevaleceu a ideia de que ou fazemos justiça o mais rapidamente possível ou não. Houve, inclusive, algumas tentativas de qualificar o que seria essa igualdade no sentido de dizer que ela deveria se restringir ao salário, quando nós sabemos que existem outros componentes, não é, que fazem a remuneração, e um dos grandes debates foi esse, prevalecendo a ideia de que o que deve ser considerado é a remuneração e não simplesmente aquilo que é o salário base. Perfeito. É um tema que a gente tem que acompanhar agora, né? Para fazer mesmo com que isso seja natural no nosso país, né? Exatamente. Inclusive, as desigualdades, elas terminam acontecendo nesse complemento, né? Nas vantagens, em outras formas de remuneração. Então, a ideia foi estabelecer que a referência para essa igualdade é a remuneração total.
Senador, saúde. Saúde é um tema muito relevante, né, na comissão. O senhor foi ministro da Saúde, deixou um legado, grandes conquistas, programas internacionalmente reconhecidos, o SAMU, farmácia popular. Como foi agora? Como foram esses 2 anos em relação a isso? Teve ali, o senhor debruçou mesmo, juntamente com os outros senadores, sobre esses temas para conseguir aumento de recursos, enfim, fazer voltar forte isso mesmo? Sim, nós tivemos ao longo dos 4 anos anteriores, do governo passado, o governo Bolsonaro, um processo de esvaziamento das políticas de saúde no nosso país. Seja de um lado por diminuição de recursos para essas políticas, seja pelo abandono praticamente completo de algumas delas, né? E esses 2 anos foram importantes porque nós procuramos acompanhar muito de perto a reconstrução dessas políticas, né? O SAMU, o governo passado, ele não teve força política para tentar desmobilizar, mas obviamente que nós tivemos redução de orçamento, nós tivemos o envelhecimento da frota, nós tivemos um processo de estagnação da cobertura e não de ampliação, mas que agora, no governo do presidente Lula, nós tivemos recursos desde a aprovação da chamada proposta de emenda constitucional da transição, recursos que permitiram, por exemplo, recuperar o SAMU, agora está sendo feita a renovação de toda a frota, enfim, essa cobertura está se ampliando. A farmácia popular praticamente foi paralisada, quando não, e que houve redução significativa do orçamento e da cobertura para as pessoas que fazem uso do programa. Alguns programas, como o Brasil Sorridente, esses foram completamente abandonados, e políticas que sempre caracterizaram o Brasil como um país avançado em termos do seu sistema de saúde, como a política de imunização, não é? Por razões de ordem econômica, por razões de ordem de problemas de gestão, mas principalmente por uma visão, digamos, ideológica, que foi extremamente explorada pelo governo anterior e que levou a que milhões de pessoas no Brasil deixassem de se vacinar para as mais diversas doenças. Então, a cobertura vacinal de diversas doenças no Brasil ao longo daquele período caiu. E só agora, depois de 2 anos, é que nós estamos começando. Em alguns casos, superamos a cobertura vacinal anterior ao governo Bolsonaro. Em outros, estamos chegando perto do que havia nos governos anteriores ao próprio governo de Michel Temer. Então, também foi uma política que sofreu muito nesse período. Mas eu creio que nós estamos no caminho certo para o Brasil reconquistar a posição de ser o país com o melhor sistema de imunização do mundo. É exatamente esse tema que eu queria destacar com o senhor, porque nós éramos reconhecidos como esse país fortíssimo nas campanhas de imunização, né? As estatísticas depois não foram tão positivas, mas aqui no Congresso foi aprovado e houve a criação do Programa Nacional de Vacinação nas Escolas Públicas. Isso, com certeza, é um ganho. O senhor vê com otimismo, acredita numa segurança maior para a nossa população, para as nossas crianças, para os jovens? Muito. Eu acredito que nós estamos no caminho certo em tentar fazer com que o Sistema Único de Saúde se aproxime do sistema escolar, não é? Tanto para efeito de ajudar num processo educativo que mostre a relevância, a importância das ações de prevenção, das ações de tratamento propriamente dito de doenças, de recuperação, de promoção da saúde e, portanto, eu acho que esse é um caminho importante, inclusive para fazer com que das crianças essas informações elas possam se generalizar e chegarem até os lares, atingindo os adultos. Isso é um trabalho que tem que ser feito lado a lado. E, naturalmente, que
algumas políticas que estão sofrendo, alguns programas, algumas políticas que estão sofrendo um processo de esvaziamento, eles possam se fortalecer. Por exemplo, no caso da imunização, isso é muito importante, não é? E foi um debate grande para que essa proposta fosse aprovada, porque os movimentos negacionistas têm também os seus tentáculos dentro do Congresso Nacional. Então, eles queriam impedir que a escola pudesse, vamos dizer assim, incrementar o processo de vacinação, por exemplo. E nós sabemos que para a prevenção de algumas doenças, sem dúvida, a presença da imunização na escola é fundamental. É o caso do câncer de colo de útero, e nós temos hoje uma vacina que não são todos os países que adotam a sua administração gratuitamente, como nós fazemos aqui, que são extremamente eficazes para a prevenção desse tipo de câncer, que é a vacina contra o HPV, e que tem que ser aplicada desde a adolescência. E, portanto, uma política como essa vai ter uma repercussão, com toda certeza, importante nos indicadores de câncer de colo de útero no futuro, não é? E sem dúvida, na escola, com esse processo de formação, de educação, de conscientização, isso extrapola para além da escola, né? Então, acho que foi uma coisa importante a aprovação dessa proposta. Uma grande conquista, né? Senador, vamos falar um pouquinho agora sobre os direitos, sobre as políticas, os cuidados com as pessoas com algum tipo de deficiência. Ali na comissão foi muito debatido, né, esse tema. Como o senhor tem visto? Tem muitas conquistas, ainda temos muitos desafios nesse sentido? Acho que sim. Não somente em relação às pessoas com deficiência, mas, por exemplo, no tema das doenças raras, não é? E a comissão, ela se debruçou muito fortemente sobre essas duas questões. Do ponto de vista das doenças raras, foi formada uma subcomissão que ainda funciona hoje e que desenvolveu um trabalho de discussão sobre a situação das doenças raras no Brasil, discutindo caminhos para ampliação do diagnóstico e também discutindo o tratamento, que normalmente é um tratamento, digamos que está em desenvolvimento para algumas delas, em outras são tratamentos mais avançados, mas que tem uma característica importante, é que são todos eles muito caros, não é? Então, a comissão também foi um espaço de debate sobre essa situação. Ela contribuiu também indiretamente para que nós chegássemos à situação a que chegamos, em que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu uma regulamentação sobre as questões judicializadas no que diz respeito ao acesso a medicamentos de altíssimo custo. Então, houve também essa contribuição, foram muitas audiências públicas que trataram desse tema. E também em relação às pessoas com deficiência. Uma das últimas decisões da comissão foi o reconhecimento do diabetes tipo 1 como uma deficiência. Isso terá uma repercussão importante, especialmente para um grupo relevante de crianças que têm essa doença e que terão, assim, mais acesso ao tratamento, terão algum tipo de suporte também, porque são não apenas tratamentos caros, mas também tratamentos que demandam uma atenção da família muito grande, um cuidado maior. E com o BPC, para aqueles casos, o BPC é o benefício de prestação continuada, que é dado para pessoas que têm deficiência e que precisam passar por um critério de avaliação, e houve essa previsão no caso do diabetes tipo 1, e que com isso passam a ter uma complementação da sua renda que pode ser utilizado para ampliar esses cuidados, né? Então, a comissão também, em relação a outras deficiências, cumpriu um papel importante de discutir e de aprovar proposições importantes para o enfrentamento a esses casos. Deve ser muito bom, muito gratificante presidir uma comissão como essa, né? Que cuida mesmo da qualidade de vida, consegue debater temas que mudam diretamente a vida das pessoas, né? Sim, é muito importante, embora que
a Comissão de Assuntos Sociais, ela é terminativa, ou seja, o projeto é considerado aprovado e vai para a sanção presidencial são alguns casos em que nós temos um aspecto de ser terminativo na comissão, não é? Mas, na maior parte das vezes, a comissão ainda é uma passagem que aquele projeto tem, não é? E, nesse sentido, é muito gratificante, mas, ao mesmo tempo, é difícil fazer com que um projeto como esse chegue até o plenário para a sua votação. E é aí onde esses interesses diferenciados se manifestam para protelar uma decisão, para produzir emendas e propostas que terminam, às vezes, até desfigurando a ideia original do autor. Mas eu diria que a Comissão de Assuntos Sociais é, sem dúvida, uma das mais importantes aqui dentro do Senado Federal. Em dezembro, a ministra da Saúde esteve em audiência conjunta, em reunião conjunta, né, da Comissão de Assuntos Sociais com a Comissão de Desenvolvimento Humano, tratou da questão do Alzheimer, das pessoas que têm o Alzheimer. Como foi? Ali é um momento importante também de troca para discutir temas importantes e relevantes nos assuntos sociais, né? Esse é um dos exemplos em que essa função de fiscalização do parlamento e, em particular, da comissão, é exercida, não é? Nós tivemos uma prestação de contas por parte da ministra de todo o trabalho que está sendo feito, dos projetos e programas estratégicos. Ela nos falou de algo que hoje é muito importante para o futuro do Sistema Único de Saúde, que é a implementação de um programa que garanta um acesso maior a essa área de média complexidade, ao tratamento especializado. Ela nos falou do projeto do governo em relação a isso, em que condição esse processo está. Falamos sobre Alzheimer, falamos sobre os temas os mais variados, a situação do programa da política de saúde da família, e também trouxemos algumas questões novas, mas que pelo fato de serem novas não são menos relevantes. Entre elas, por exemplo, um problema que está crescendo rapidamente como decorrência do processo de regulamentação, de legalização das apostas esportivas, não é? Que é o processo de manifestação da chamada ludopatia, não é? Essa dependência em relação às apostas, aos jogos, que tem produzido malefícios gigantescos para o país. Do ponto de vista econômico, por exemplo, existem estatísticas mostrando que desde a regularização, a legalização das apostas, os gastos da população com o comércio formal ou informal diminuiu significativamente. Pessoas que têm todo o seu patrimônio dilapidado por conta dessa adição ao jogo. Pessoas do Bolsa Família que terminam gastando uma parte considerável de um recurso que já é um recurso para remediação da pobreza em apostas também. E lá nós debatemos a necessidade de o governo ter um programa a partir do Ministério da Saúde, não só para prevenir essa condição, mas também para atender as pessoas que já se consideram dependentes, adictas ao jogo, né? Foi objeto da discussão também a Política Nacional do Sangue, as ações que o governo desenvolveu e que a Comissão de Assuntos Sociais foi muito importante para o fortalecimento dessa política, ainda que a grande discussão que aconteceu aqui não tivesse sido lá na Comissão de Assuntos Sociais, que foi a proposta de privatização, não é? A comercialização e privatização do uso do plasma, não é? E nós, na própria comissão, fizemos debates importantes sobre isso e
desempenhamos, vários integrantes da Comissão de Assuntos Sociais, um papel para impedir que essa emenda constitucional fosse aprovada. E como decorrência disso e das cobranças que foram feitas ao governo para que a política do sangue fosse melhor desenvolvida, hoje nós temos, num espaço de tempo curto, a Hemobras já cumprindo um papel mais amplo, já desenvolvendo algumas ações que podem nos deixar praticamente certos de que a partir de 2026 o Brasil terá uma autossuficiência absoluta na produção dos derivados do sangue, no atendimento de doenças do sangue e de outras doenças para as quais esses hemoderivados cumprem um papel importante no tratamento. Realmente são muitos desafios, né? Sim. A gente fala agora de algumas conquistas que nós tivemos esse ano em relação aos direitos das mulheres, violência contra as mulheres com uma punição às vezes um pouco maior para o criminoso, digamos assim, né? Aquele que comete crimes contra as mulheres, direito à justiça gratuita, tudo isso está sendo debatido no Senado Federal. Como o senhor, presidente de uma comissão tão ligada a esses direitos, enxerga a evolução disso nesses últimos 2 anos? Veja, eu acho que nós estamos tentando recuperar uma condição anterior ao que nós vivemos recentemente. E aí eu diria que o Brasil, ele tem sim já uma legislação avançada em relação a isso. Eu digo explicitamente no que tange a violência contra a mulher, não é? Foi esse parlamento que ampliou as compreensões da Lei Maria da Penha, que é uma lei importantíssima, ainda muito atual, não é? Para caracterizar, não é, dentro do nosso Código Penal o caso do assassinato de mulheres pela sua condição de serem mulheres, não é? E isso foi um avanço significativo, muito importante. Houve vários aprimoramentos da própria Lei Maria da Penha, ampliando a possibilidade de proteção às mulheres que são vítimas da violência, um trabalho permanente também de conscientização. E o Congresso Nacional, ele sempre tem sido muito sensível a esse tipo de tema. Nós aprovamos várias medidas, né, que procuram enfrentar esse problema de uma forma mais dura, mais firme e garantindo mais direitos. Apesar disso, hoje no Brasil nós ainda assistimos um crescimento muito importante dos crimes de violência contra a mulher, desde o processo da violência econômica, passando pela questão das agressões verbais, por exemplo, geralmente no próprio lar, não é? E chegando muitas vezes ao assassinato, né? E, portanto, essa temática toda, ela sempre produz uma sensibilização razoável aqui no Senado. Eu diria que nesse tema da luta das mulheres nós temos avançado. Tá certo. Senador, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Tem algum projeto aprovado ou não que o senhor queira destacar ainda? Não, eu acho que nós tivemos esses como os principais, tivemos aprovação de aposentadoria para atletas profissionais, foi uma outra coisa importante, regulamentação de algumas profissões. É óbvio que no Brasil há quase que uma epidemia de tentativa de regulamentação de profissões, muitas vezes tendo como pano de fundo a preservação de uma reserva, né, no mercado de trabalho, mas outras profissões precisam ser regulamentadas mesmo, porque o seu desempenho influi sobre a população em termos de segurança, em termos de ações que podem ser nocivas, e nós trabalhamos alguns desses pontos. Agora, recentemente, estabelecemos uma proposta que ainda vai ser votada no plenário do Senado, que é da regulamentação da profissão de acupunturista. Isso produziu um grande debate entre médicos e outros profissionais que também executam essa atividade, e outras mais que passaram pela comissão e que
são fundamentais de serem regulamentadas por isso, porque são profissões que o mau desempenho potencialmente pode produzir prejuízos à sociedade. Tá ótimo, foram 2 anos, então, de muitos desafios, mas também de muitas conquistas, né? Agora, para 2025, o senhor já não vai mais ser o presidente, mas são desafios. Quais são as perspectivas? Como o senhor analisa? Olha, eu acho que são positivas, né? Se nós tivermos a possibilidade de ter à frente da comissão um presidente que tenha uma sintonia com essas políticas públicas que são tão relevantes, que tenha compromisso com o SUS, que tenha compromisso com a política de assistência social, inclusiva, enfim, nós temos uma perspectiva de futuro importante. Não apenas de nós avançarmos, mas de nós impedirmos retrocessos. Vamos dar um exemplo. Hoje há um lobby fortíssimo da parte dos supermercados para aprovar uma lei que permita a venda de medicamentos que não têm exigência de prescrição nos supermercados. Esse é um tipo de modelo que existe em alguns países, como nos Estados Unidos, mas nos países onde a política de saúde pública é mais avançada, essa é uma coisa não admitida, porque se entende que a farmácia é um espaço de prestação de assistência à saúde, não é apenas um local de comercialização de medicamentos. E, sem dúvida, essa vai ser uma grande briga lá na comissão. Espero que o futuro presidente resolva encarar esse tema como nós, na comissão, de um modo geral, encaramos esse ano. Excelente, nós agradecemos muito, senadora, a sua presença aqui. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. E se você quiser rever essa ou outras entrevistas, acesse o nosso site senado.leg.br/tv ou pelo nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.